pessoal, tudo bem? Tava morrendo de saudade. Antes de anunciar a convidada de hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Nunca desista dos seus sonhos. Sempre acredite em você, na pessoa incrível que você é. Nunca, nunca, nunca deixa alguém desanimar você, colocar que você é uma pessoa que não é capaz de realizar nada. Acredita sempre em você que você vai muito longe, tá bom? Bom, o meu programa é um programa preparado com muito carinho, para levar inspiração, alegria e esperança para todos. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Sim, ela é responsável por encantar a todos para melhorar o quê? O sorriso. Com vocês, doutora Tatiana Bezzi. Olá, Tatiana, tudo bem? Oi, Lid, prazer estar aqui. Obrigada por essa apresentação fofa. O prazer é meu. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, né? Que trabalho incrível que você realiza. Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia de querer melhorar o sorriso das pessoas. Melhorar o sorriso, eu acho que é uma paixão minha de criança. Você acredita que meus primos não me contavam que estavam com dente mole quando eles tinham... A gente brincava no quintal e andávamos em 13 primos na casa da minha avó. Porque eu já queria arrancar dente de todo mundo. Mentira. Eu era a prima mais velha, eles ficavam com dente mole, eu já queria ir lá tirar o dente deles. Fazia massinha de pasta de dente para pôr no freezer e grudar no dente deles para ficar branquinho. E isso era a minha brincadeira de criança. Então eu acho que é uma coisa que já veio comigo, não tem jeito. Nossa, que incrível! E aí foi a sua primeira formação, já foi para essa área de odontologia, sim. Nossa, que legal! E quando você tinha quantos anos, Tati? Eu entrei na faculdade com 17, me formei com 21, aquela perdida, a gente sai sem muito direcionamento, mas eu tinha feito um estágio durante a faculdade na área de bucomaxilo. Tá. E o lado cirúrgico de oral menor já sempre me encantou. Então, eu fui indo para as outras especializações que a vida foi me colocando, mas sempre trazendo esse lado para a cirurgia, que nem quando a gente fala de canal, problemas de canal. Então, o que precisa de cirurgia, eu sempre fui também muito para esse lado, mas... É isso, é uma história longa, já são 28 anos de carreira. Nossa, então, Tati, que legal. Dá pra ter bastante história. Sim, e o seu diferencial hoje, né, você atende, né, home care, né, também, né, e também crianças com necessidades especiais e pessoas também que têm, né, necessidades especiais. Como surgiu isso, Tati? Como surgiu? Foi uma história com uma amiga. A gente já havia feito odontologia hospitalar no Einstein. E voltando de lá, teve uma demanda jurídica na cidade de Cubatão para que pudesse atender um grupo de mães, de crianças com, inclusive, uma síndrome de Moebius, que estavam necessitando de internação hospitalar para os atendimentos odontológicos. E eu fui eu e ela, que havíamos nos formado juntas. E na hora que entrou o primeiro paciente sindrômico, a gente atendeu, na hora que fechou a porta, eu virei para ela e falei, eu não quero mais isso, eu não quero ver ninguém sofrendo. E ela virou para mim e falou, você para de frescura, porque se alguém pode ajudar, essas pessoas somos nós. Então, desse momento eu parei, respirei, a gente fez a parte de hospitalar, mas aí abriu meu coração para eu ir atrás da especialidade de pacientes especiais. Acabou que dessa bronca que eu tomei, eu evoluí e me tornei especialista em pacientes com necessidades, que a gente fala especiais, né? Que é o nome da especialidade, mas são necessidades específicas, né? A forma correta entendi. De se conduzir. Nossa, Tati, gente, que virada, né? Foi a bronca de uma amiga. A gente estava pensando na parte de hospital mesmo, do suporte hospitalar, e daquela bronca, eu falei, nossa, eu posso fazer diferente. Sim. Nossa, que legal, Tati. E como é pra você? Como você se sente ao você finalizar um atendimento, ali um tratamento, né? E ver que conseguiu ali melhorar, né, a saúde bucal do paciente. Como você se sente? Qual é a sua sensação?
Aí eu fico muito feliz, muito emocionante, principalmente quando você consegue entrar no mundo daquela pessoa. Eles te permitem invadir um espaço que geralmente é bem restrito, né? Sim. Então é sempre uma vitória. Então eu individualizo muito os atendimentos para poder ter esse recebimento Nossa, das Tati. pessoas. E você fica marcada no coração deles pra sempre, né, Tati? Pra Poxa. sempre. E cria um vínculo de amizade também, né? Com as famílias, enfim, Sim. com as minhas Acaba se tornando crianças. grandes amigos também, né, Tati? Sim, Porque faz sim. parte de um momento muito especial da história da pessoa, né? Muito especial. Eu vi você passando umas fotozinhas Sim. minhas ali de surpresa, né? né? Nós já vamos passar novamente para falar um pouquinho sobre cada trabalho que você faz. Me diz uma coisa, você também trabalha com crianças, né? Crianças com autismo, né? Que aí acaba sendo São as desafiador, necessidades né? especiais, Sim. né? Então, dentro dessa área, uma gama muito grande do que a gente tem, tanto a oferecer, como as técnicas de manejo dessas pessoas. Então, às vezes, só um condicionamento do lado psicológico mesmo, uma interação, a gente consegue abordar. Só que nós temos autistas de nível 3, nível de suporte 3. Então, nesses muitos casos, a gente consegue abordagem em hospital com anestesia geral. Então, é muito amplo. Então, eu vou de uma sedação inalatória em consultório, onde a gente trabalha com óxido nitroso, até um hospital ou um simples manejo e um simples abraço diferenciado que a gente consegue. Sim, Tati, como você fez, assim, também essa parte, né, com as crianças, para você também teve que se especializar nisso, né, Tati? Porque tem toda uma dinâmica, né? Eu vi que você criou aquela centopeia, né? Várias. Gente, Tati, como foi para você? Qual foi o clique que te deu, assim? Eu sempre fui muito criativa, tá? Então, eu adoro inventar. Você falou da centopédia. Eu tenho um monte de coisa ali que eu crio e ponho minha mãe para executar. Ela quer me matar. Ai, mãe, tive uma ideia, ela quer me matar. Mas ela é a minha artista artesã. Nossa, que legal. E ali no desafio do dia a dia, né? Você acabou vendo a necessidade. As necessidades, e aí eu vou adaptando e abraçando. E é legal, você fala de crianças com necessidades especiais, mas a abordagem do paciente com necessidades especiais é muito mais ampla. É onde você pega o paciente sistemicamente descompensado. Então, você tem pacientes de oncologia, os pacientes de câncer, essa parte é o meu atendimento também. Você tem os pacientes cardiopatas, que precisam, inclusive, às vezes, de um preparo de boca para poder ir para uma cirurgia. É o diabético descompensado, é o paciente com insuficiência renal que faz hemodiálise. Então, a abordagem é muito mais ampla do que só das pessoas com deficiência. São pessoas que também têm o quadro, o envelhecimento da população tem nos trazido isso. Sim. Então, é uma abordagem diferenciada também para essas pessoas. Tati, existem pacientes também, né, por questões de saúde, que perderam também os movimentos, né? E você também faz esse trabalho específico, né, de ter a pega novamente, né? Sim. Nossa, Tati, além da prática ali, né, na dinâmica ali e tal, você teve que entender também como é que funciona um pouco a mente de todos esses pacientes, né, Tati, né? A mente, a questão da fisioterapia até, do que eles fazem e como eu posso dar um suporte melhor nessa área, sempre buscando qualidade de vida, melhora da qualidade e autonomia para todos eles, né? Nossa, esse que é o seu diferencial, né, diferencial. Tati? Gente, que arrasou! E você também, né, com os atendimentos home care, qual foi o seu primeiro atendimento home care? Gente, foi uma amiga que fazia home care também. E ela não tinha muita prática cirúrgica. E era um caso de um tio de um dentista. Ela falou, Tati, vamos comigo. Aí eu falei, ai meu Deus, que coisa legal, né? A gente poder levar a saúde dentro da casa das pessoas para quem não pode sair.
Tati de Deus. Para quem não pode sair, Sim. porque a odontologia, você falou, um belo sorriso. A parte estética é maravilhosa da Sim. odontologia, é autoestima. Mas a gente tem a parte das infecções, a gente tem a parte da correlação da saúde bucal com toda aquela pessoa que já é comprometida, né? Sim. Que já tem uma saúde frágil. Então, você só melhora. Realmente é uma grande missão, né, Tati? Desde aquela menininha lá que brincava com os primos, é realmente uma missão que vem te acompanhando, né, Tati? Sim, Nossa, sim. e acontecem diversas situações para que você realmente se inove cada vez mais, né? Sim. E se aperfeiçoe ali para oferecer o seu melhor servir ali para cada paciente, que é uma história que você vai, assim, você deve carregar em seu coração tantos sorrisos, tantas histórias, né, Tati? Tantas histórias, às vezes eu falo, não, nós não temos problema, Sim. né? É como você, é simples, você tem dias que você não está tão bem, mas você lida com uma situação Sim. que devolvem um sorriso e Sim. devolvem um abraço, isso é gratificante, muda o humor de qualquer um e o dia. E, sabe, é a gratidão mesmo pelo que eu posso fazer. Nossa. Tati, e assim, uma coisa que veio aqui na minha cabeça, né? Hoje você trabalha aí com um diferencial totalmente diferente que eu nunca vi, de verdade, do fundo do coração. Você pretende futuramente expandir isso em outras regiões do Brasil, levando palestras, né, compartilhando, né, toda a sua trajetória, porque eu acredito que a sua missão é muito especial, de verdade, porque foge do básico, sabe? E eu acredito que muitas pessoas precisam conhecer seu trabalho e se especializar também, assim como você, né? Você tem esse sonho de viajar pelo Brasil, Sim, levando seu sim. conteúdo para mais dentistas? Pacientes especiais. Eu me formei agora, tá? Tá. Terminei o meu mestrado já com esse foco e me preparando para poder fazer a coisa Uau! bem feita. Então, o mestrado eu concluí agora dia 3 de fevereiro, recém, fresquinho, e vou começar com essa programação realmente. Gente. De estender, porque é até uma questão importante, uma visão importante. Nós temos no Brasil, são 800 e poucos, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, dentistas nessa especialidade cadastrados, no Brasil inteiro. É muito pouco, né, É Tati? muito pouca gente, tá? Então, é um olhar, é uma bandeira que precisa ser levantada. Nossa, parabéns, eu desejo muito sucesso e que você aí inspire muitos profissionais dessa área, né, a se especializar nessa área que é tão linda, de verdade, que eu me apaixonei, porque realmente são pessoas que precisam de um olhar mais aguçado, mais apurado ali, né, e você conseguir alcançar todas as pessoas, eu acho que, assim, realmente é um presente de Deus, né? Muito legal, parabéns. Obrigada. Tati, a gente vai falar logo mais sobre algumas fotos aí importantes que eu acredito que tem um significado muito especial para você, né? Me fala um pouquinho aí dessa paciente querida. Deixa eu explicar. Vocês veem alguns objetos aí, Tá. né? Essa centopeia, que é a centopeia do abraço, aonde a gente faz uma contenção para a proteção do paciente, mas não de uma forma invasiva. Tá. É uma paciente que está com a faixa também de estabilidade, adequação. Você vê quantas coisas diferentes tem nessa mesma foto. Tati. E a gente vai utilizar o óxido nitroso também. Por quê? Ela tem o Alzheimer e ficava muito agitada durante o tratamento. Então, para a gente conseguir o atendimento correto, o relaxamento com a utilização desse óxido nitroso, conseguir tratar a paciente que não seria tratada numa condição de um padrão. Entendi. Tá? E essa centopeia foi sua mãe que fez, Tati? Foi. Ai, gente. Ô, A Tati, faixa ela tem um foi a nome, minha essa mãe. centopeia? Essa centopeia chama Margarida. Todas as minhas coisas têm nome. E essa faixa foi minha mãe que fez. Tem várias Que coisas. Quando você legal. olha, ó, eu vou dando missões. Ai, Tati, você é rodeada de amor, né? Porque eu acho que ter a mãe ali, a mão da mãe junto A ali mão com da você... mãe faz uma vem tudo com mais Nossa, amor ainda, não é? Muito legal, que bacana. Olha, aí é o home care, né, Tati? Aí é um atendimento de home care também, paciente que não se movimenta e que aqui no cantinho esquerdo a gente começa a ver a montagem do equipamento. Sim.
Mas olha como a coisa é feita com amor. O familiar está ali segurando a mão, dando todo o apoio. A gente adequa o ambiente e pro atendimento. Tati, eu fiquei imaginando, né? Eu falei assim, como que ela faz esse atendimento? Porque precisa de toda uma iluminação. Olha ali acima do seu óculos a iluminação, Tati, que legal! A gente vai criando. Gente, sensacional. E tem todo, né, os aparelhos, tudo higienizado, tudo certinho. Tudo que certinho. legal. A gente tem um consultório móvel. Aí apenas uma conquista, né? Um paciente que foi bem condicionado. Sim. E essa história é muito engraçada. Eu consegui, ele era louco pela Maju do Jornal Nacional. Eu consegui um áudio, um vídeo da Maju, Mentira, falando para ele ir Tati. pro dentista, e ele veio feliz da vida e ficava assistindo o áudio da... Tati, Consegui! nossa, Então eu que faço legal. umas loucuras. Uau! E aí ele era fã da Maju e Parabéns. ela incentivou. Nossa. Então ele ia feliz. Então eu vou tentando incrível. adaptar. Olha, Maju arrasou, né? Maju Parabéns. arrasou. Nossa, que legal. Porque, assim, às vezes também pros pais, né? Eles ficam inseguros e também preocupados com o cuidado que vai ter com o filho. Porque muitas das vezes, né? Fica ali, né? Com o dentista, que é alguma pessoa que não conhece, né, Tati? Você ter essa conquista, muito legal. Me conta sobre esse momento, Tati. Esse momento eu vou dentro das clínicas de... Os centros, né, meu Deus, fugiu o nome da palavra, de terapia, para todos eles, que a gente tem vários em Santos. Então, já era um caso de um pouquinho mais avançado, mais severo, vamos dizer assim, de autismo. E eu comecei o condicionamento dele, tanto mostrando bonequinho quebra-boco, espelhinhos, instrumentos dentro da clínica, porque era um lugar de segurança dele. Então, eu combinei junto com a TO, e com a fono, uma evolução para a gente conseguir tanto uma dessensibilização ao toque, estímulos relativos à escovação. Então, aí a importância do trabalho em conjunto e a adaptação. Isso aí foi numa dessas Nossa, clínicas que legal, de terapias. Aquele personagem ali já tinha lá no local de terapia ou foi sua mãe também? Meu! Ah, não acredito. Quem foi que criou? Foi sua mãe, não? É um fantoche, essa foto não tá tão... E a gente só pôs uma dentadura no fantoche. Ele abre e fecha a boca e tem os dentões. Tati, e aí você utiliza para ilustrar. Parte de espelhamento, né? Que é bem importante para algumas condições neurológicas. Tati, que legal. Também atendimento de home care. E isso foi essa minha amiga que me trouxe realmente pro home care, que foi a Grazi. Nossa, Grazi, parabéns, né? Por ter sido um instrumento, né? Para poder te trazer para esse Você vê universo. que sempre tem pessoas que vão me chamando de um canto, de outro, que vem o estalo. Então, falou, o universo conspira. O universo conspira. Dizem que quando a gente tem um propósito, né? A gente está aberto para isso, né? As oportunidades surgem, né, Surgem. Tati? A gente tem que saber abraçar. Que legal. Vamos. Essa paciente, qual tipo de situação que ela estava vivendo, Tati? Falta de locomoção, tinha estado entubada, então tinham feridas na boca. Então a gente faz o suporte com a parte do laser para cicatrização, para analgesia, dessa parte de problemas bucais relacionados muitas vezes à internação. Entendi. Intubação, tem todo esse lado. Atendimento em hospital. Tá. Onde é centro cirúrgico, onde o caso exige um acompanhamento de hospitalar, uma sedação profunda e não a leve, né? Que a gente trabalha até a leve no consultório, é assim que eu gosto por segurança. Mas quando há necessidade de uma sedação profunda, eu gosto do atendimento em centro cirúrgico com todo o suporte hospitalar por trás. Entendi. Também outra paciente sendo condicionada, então a gente ia fazer a extração do dentinho e ali eles são destacáveis. Então ela brinca entendendo o que vai acontecer antes do atendimento para a coisa fluir melhor. Ela faz a extração na boquinha. Ô, Tati, então você, de verdade, você é a fada do dente, né? A fada do dente, será? Nossa, Tati, que legal. E essas artes que estavam ali, foi você que criou também, Tati?
Essas ideias? Foi também. Ai, meu Deus do céu. Aí também é no hospital, né? Aí não, é atendimento de home care, tá? Também pessoas que sem mobilidade alguma, então acaba gerando muita dificuldade de higienização, inclusive de quem da equipe, né? Porque já que eu estou levantando bandeiras, esses cuidadores de idosos, dos idosos, a maioria dos que eu tenho cuidado, eles nunca tiveram, eu sempre pergunto, uma formação da parte oral. Então, eles são treinados para muitas coisas, mas a parte da higienização adequada, de adaptação, de instrumentos bobos, que como uma boneca feita com palito de sorvete, pode ajudar na parte na questão da manutenção de saúde, porque nada mais é do que a manutenção de saúde. Então, também fica um alerta, e sempre que eu vou nas casas, eu busco enfatizar e adaptar a melhor técnica para a saúde bucal dessa pessoa, de acordo com a deficiência. Entendi. Tati, por exemplo, uma pergunta. Nos casos dos idosos, que muitas das vezes, né, já perderam toda a dentição e não querem usar dentadura, e aí muitas das vezes acabam não fazendo a higienização, é onde entra essa ideia que você deu, tipo, Você precisa de uma higienização, tá? Mesmo sem os dentes. Tá? Você precisa E as medicações que essas pessoas tomam, elas acabam tendo muitos efeitos colaterais em boca. Então, é um ressecamento extremo de boca, formação de muitos fungos em boca. É muito normal a gente ter que tratar lesões de boca por questões fúngicas em pacientes que não têm a prótese, ou então pacientes que usam a dentadura, mas são os acamados até por efeitos colaterais de medicações. Então, gera pouca salivação, gera alterações de mucosa, algumas alterações gengivais também. Então, é normal o problema bucal com dente ou sem dente nas pessoas acamadas. A malinha do home care. A fada do dente, que eu vou passear com a minha malinha. Que legal, Tati. Essa mala, é desse jeito mesmo ou você criou ali um loginho? É desse jeito mesmo? É verde, tem essa... essa bolinha do Benzen Odontologia é a marca do consultório, né? Da empresa odontológica, que é a minha. Então, a gente só adesivou a malinha que veio verde. Que legal, Tati. Mais um atendimento, então, com a malinha aberta, a parte do motorzinho, né, que fala, e como você leva o motorzinho? Sim, ele é portátil, ele tá aí o motorzinho, nessa malinha. Nossa, que legal. E a gente consegue o atendimento. Que gracinha. Esses atendimentos levam de acordo com quanto tempo, assim, Tati? Umas 2 horas? Varia da capacidade da pessoa também colaborar, né? Tá. Então, isso também é avaliado. Se ela tem o tempo que ela vai conseguir ficar de boca aberta, então as consultas são programadas em cima disso. Tem todo um contexto ali a necessidade antes de eu chegar no procedimento. Então até para avaliar, você vai até o paciente? Eu vou até o paciente, converso muito com a família, levantamento de todos os exames de saúde geral, adaptação do meio, eu vejo o que eu vou precisar, e aí volto para começar num segundo momento. É uma fada, de verdade. Nossa, Tati, muito legal, muito bacana seu trabalho. Que legal. Nossa, estou muito feliz de poder te ouvir, né? Gostaria de saber de você, se tem alguma história que te marcou, assim, especial, assim, que você fala, nossa, ali foi algo que mexeu muito comigo. Tem algo assim, Tati? Ai, gente, tem tanta história de todo dia, mas... Com adulto eu quero saber uma história, com criança também. Eu acho que foi o seu Osório. Conta um pouquinho pra gente como foi. O seu Osório foi um paciente oncológico que a gente fez o acompanhamento por quase 3 anos. Então, tinha épocas dele vir diariamente ao consultório por conta das consequências de radioterapia de cabeça e pescoço e de quimioterapia. Esse suporte de laser é o que tirava a dor dele e permitia que ele bebesse água.
Então, ele queria vir todos os dias no consultório e eu passei acompanhando o seu Osório por quase 3 anos. E, inclusive, escrevi, eu tenho um artigo em cima do seu Osório, foi apresentado o caso em congresso. Ele veio a falecer, enfim, então acho que por isso, mas ele acabou virando dessa intimidade de estar basicamente por 3 anos, quase todos os dias dentro do consultório, em um suporte que dava apenas a capacidade de beber água. Nossa, Tati, que você tenso. Entendeu? Então, tem umas histórias que mexem com o coração, né, e essa foi uma história que mexeu. Nossa. E uma história, assim, com criança, assim, Tati, específico? Tem algo, assim, que mexeu muito com você também? Ai, tem tanta história. A gente se apega de uma forma, né, de escolher uma história. Eu acho que é a história do Igor. A história do Igor, ele sempre foi para ser atendido internado. Sempre foi feito em hospital, e eu combinei com a mãe que a gente ia começar um condicionamento para ele ser capaz de vir ao consultório. Então, foi um trabalho bem longo que a gente montou para ele. Ele adorava balada, então a gente escolheu que mudaria o foco do Igor. Então, toda vez que ele vinha para o consultório, a gente montava uma balada. Mentira, Tati. E aí ele abria a boca no meio da balada, eu ia fazendo, só que ele estava preocupado com a balada. Tá. E nisso a gente foi condicionando o Igor. Ele amava vir para o consultório, amava a gente, fomos conquistando e consegui fazer procedimentos até de extração dentro do Igor do consultório dessa forma. O Igor tem mais ou menos 1,80 m e pouco. Tati, que legal. Nível 3 de suporte, mas a gente trabalhou o hiperfoco dele. Tá. E fizemos ele conquistar a habilidade de ir ao dentista. Isso que é Nossa, o mais Tati, importante. Vitória, Tati. Que Pois legal. Nossa, deve ter sido assim algo bem marcante até pra família, né, pra Tati? família. E por muito tempo o Igor foi mantido dessa forma. Aí um dia ele desregulou. Tem uns 6 meses que ele precisa tomar uma anestesia aqui na frente. E eu fiz o procedimento, foi ok. Mas depois que ele se deu conta da sensação da anestesia, ele desregulou um pouquinho. Entendi. Então, estamos dando um tempo para voltar com um novo condicionamento com o Igor de novo, para retomar a memória, porque ele não da sensação. Então, a gente tem realmente algumas particularidades em cada caso, a gente regride, não é sempre que é evolução. Sim. Então, com ele eu consegui evoluir muito, só que depois eu regredi. Sim. Entendeu? Então, agora eu tenho que, de novo, passinho de formiga, evoluir. E como você falou, né, Tati? Cada paciente é uma história, é um jeito de se trabalhar. Não tem como generalizar, né? Não tem. É uma empatia o tempo inteiro, né, Tati? É o tempo inteiro. Porque cada situação ali que tem que estudar um pouquinho, né? Eu acho que é isso que falta e que é muito legal você já desenvolver essa habilidade e ver resultados na prática que dá para fazer dessa maneira, né? É o que eu falo, a gente olha muito com o coração para todas as situações. Sim. Então. E é possível ser feliz olhando assim com o coração e ter sucesso, né, Tati? Porque muitos profissionais, na maioria das vezes, né, quando alcançam certo patamar, acaba se acomodando e acho que não precisa se reinventar e acaba indo no automático, né? No automático e não olha. É apaixonante esse lado. Sim. E quando a pessoa, né, encara o trabalho dela como uma missão, aí é onde entra a inovação, né, Tati? Nossa. E é isso que eu sinto, é uma missão mesmo que me foi dada. Daquela menina que brincava lá com os que primos, brincava né? com os primos e que eles fugiam, escondiam de mim. Ô, Tati, e nas reuniões de família, os primos lembram Lembram dessas histórias, só que hoje todos vêm aqui serem atendidos. Mentira, de sério, verdade, Tati? todos. Gente, que legal. Não tem nenhum registro, né, Tati, do passado, vocês brincando assim, não, porque já não pensou tem. fazer um antes e depois, que legal. Maravilhoso, né? Comecei assim, aquele mesmo, assim. Primeiro a gente começa, Isso. né?
Não tem, não tinha, né? Sim, No celular. Gente, muito legal essa sua trajetória. Eu tenho uma prima que é casada com um dentista, mas ela vem aqui, ó, tá Jura, vendo? Porque acho que eu amarrei tudo desde pequena. Que legal, Tati. Ô, Tati, me fala uma coisa. Se você pudesse voltar lá no tempo, o que você falaria pra Tati que brincava com os primos? Se você pudesse ter uma conversa ali frente a frente com ela, o que você orientaria ela? Nossa, falar com a Tatizinha. Ai, gente. Na questão profissional, a gente pode pensar assim. Na questão profissional vai, Tati, é isso mesmo. Já segue que é seu destino. Mas se eu for falar com a Tatizinha menina, que se rendeu, às vezes, a muitas críticas, que se anulou um pouco como mulher, eu já ia dar uns toques diferentes. Porque hoje, com quase 50 anos, ia ser bom dar uns toques pra Tatizinha de mulher. Eu falei, mas... Vamos por ali, né? Mas tudo faz a gente crescer. Tudo é necessário, então, tudo que a gente Tati? passou é para o crescimento e para poder chegar agora a Tati. Sim. Ô, Tati, gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo, para os profissionais também da sua área, né? Abre seu coração, fala o que você quiser falar. O que eu quiser falar para as pessoas que estão assistindo. Eu falei, existe amor, né, na minha abordagem com as pessoas, eu digo, não só com os pacientes. Então, o buscar sempre um crescimento, você sempre ter alguma expectativa diferente, você sempre ter uma meta diferente na vida é importante. Seja essa meta para um crescimento pessoal, seja essa meta para um crescimento espiritual, seja para um crescimento profissional. Então, direcionar períodos e sempre ter uma meta, que isso estimula a gente e nos faz crescer todos os dias como pessoas. E a evolução, que é isso que a gente está aqui, nós estamos aqui para evoluir. Sim. Nossa, Tati, muito legal. Foi, assim, uma honra te ouvir. Que legal, assim, acompanhar toda, assim, um pouco da sua trajetória, né? Ver o trabalho incrível que você realiza. Parabéns, de verdade. Isso é muito precioso, né? Muito obrigada. Essa é a palavra, né? Que Deus abençoe cada vez mais a sua trajetória. Muito sucesso. Que você inspire muitos corações de todo o Brasil, de todo mundo, porque é lindo demais o que você faz. Eu não tinha noção do significado, né? Que existia esse trabalho, né? Parabéns de verdade, né? Muito sucesso para você. Só agradecer, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada por me receber e esperamos poder multiplicar amor. Amém, Tati. Tá muito bom, obrigada, amém, viu? obrigada. Beijo. Pessoal, foi incrível esse encontro, eu amei. A Tati é uma pessoa iluminada demais. Eu espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado até o final conosco. Vem muita coisa boa por aí. Gostaria de agradecer também o apoio da Abicred Assessoria, a CUFA da Baixada Santista, a todos vocês que são inscritos no meu canal. Se gostaram desse conteúdo, espalha para todo mundo, que foi especial demais. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.